Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informações sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá primeira jornada de Direito e Fé Cristã, evento novo nos horizontes da ABC2. Pele de tilápia como terapia para queimaduras no Líbano. É a tecnologia brasileira chegando no auxílio desse desastre lá em Beirute. Imunidade cruzada, sabemos coisas novas a respeito do SARS-CoV-2, da Covid-19, a ciência avançando também nessa área. Oxímetro, será que existe viés racial na produção deste aparelhinho que mede a quantidade de oxigênio no sangue das pessoas? E na nossa entrevista em profundidade a gente vai discutir as polêmicas e questões da linguagem, em especial as implicações em como discutir para o cristão. E para isso nós recebemos doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, Lucas Nascimento, que é também membro aqui da ABC2, portanto fique ligado nessa edição do Destaque. Você é da área do direito ou se interessa pelos temas relacionados a esse tipo de estudo? O Núcleo de Estudos de Direito e Fé Cristã e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência estão promovendo no final de agosto, entre os dias 24 e 29, a primeira jornada de Direito e Fé Cristã. Então marca aí na sua agenda, dos dias 24 e 29 de agosto, às 19 horas, nós temos esse evento, então fique ligado no site da BC2, nas nossas redes sociais, porque a gente vai informando tudo direitinho a esse respeito, tá bom? Você não pode perder, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é um interessado pelos estudos da área do direito, só tem gente boa nesse evento, só craque, só fera, tá certo? E se você tá ligado nas nossas redes sociais e também aqui no Destaque ABC2, você sabe que o nosso curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática está com inscrições abertas e na próxima semana nós teremos uma live de um outro curso nosso que é Tecnologia, Limites e Desafios. Então essa é uma live que você não pode perder, assim você fica por dentro também dos cursos que a gente oferece pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tratamento para queimaduras com pele de tilápia. Bom, talvez você tenha visto isso já há algum tempo atrás, quando começou-se a desenvolver a pesquisa e se divulgar os resultados do tratamento usando a pele desse peixe, da tilápia, para queimaduras pioneiro aqui no Brasil. E agora esse tratamento está sendo exportado para o Líbano depois da tragédia da explosão no porto em Beirute, para que alguns médicos brasileiros, 6 médicos que embarcaram no Rio de Janeiro em direção ao Líbano, para promover esse tratamento no alívio das pessoas com queimaduras de 2º e 3º grau. Então eles levaram aí mais de 30 mil centímetros quadrados de pele de tilápia para esse tratamento. Então você esteja se perguntando, poxa vida, o que há de tão diferente no tratamento das queimaduras com essa técnica desenvolvida no Brasil? E basicamente é o seguinte, a pessoa que passa por um trauma desse tipo precisa passar por uma troca de bandagens com os cremes utilizados para o tratamento da queimadura, que é muito dolorida. Trocas diárias de bandagens extremamente doloridas. E o tratamento já com essa pele junto às queimaduras permite que você fique ali com aquele tratamento biológico mesmo na própria pele da pessoa, na epiderme da pessoa, por vários e vários dias, possibilitando então trocas menos frequentes, o que significa um alívio muito grande para o paciente e também um tratamento mais eficiente e eficaz, uma inovação brasileira que está sendo levada no tratamento humanitário dessas vítimas desse acidente tão triste que aconteceu no porto em Beirute, a explosão que aconteceu no porto Beirute nos últimos dias.
Imunidade cruzada. Descobrimos mais algo a respeito do SARS-CoV-2 e da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Já se suspeitava que as diferenças sintomáticas entre pacientes poderia advir, entre outras coisas, do histórico desses pacientes com outros tipos de resfriado, coronavírus mais antigos. E um estudo da Science na última semana parece dar conta de que, de fato, pessoas que já tiveram contato com vírus mais ou menos parecidos com esse novo coronavírus desenvolvem um sistema imune que é capaz de responder um pouco mais rápido. Isso não significa imunidade, significa capacidade de responder ao vírus com maior velocidade, maior eficácia, e por isso uma parte das diferenças sintomáticas. É claro que estamos falando de uma doença nova, de um vírus novo, e mesmo essas descobertas, ainda que bastante bem fundamentadas no estudo, não dão conta sozinhos da diferença que existe de sintomas entre pacientes, que também levam em consideração, devem se levar em consideração uma série de outros fatores. Os sintomas são sempre multifatoriais, mas avançamos na descoberta de mais um detalhe a respeito dessa nova doença, que ainda é envolta em muitas coisas que nós ainda não conhecemos. Então, a imunidade cruzada parece ser uma das questões-chave no desenvolvimento de terapias efetivas e na compreensão dessa doença, dessa pandemia. Oxímetro, aquele aparelhinho para medir o oxigênio no sangue. Poderia haver nesta tecnologia, que tem ajudado tanto durante a pandemia, um viés racial? Como assim? Bom, para entender viés racial e oxímetro, a gente precisa entender um pouquinho como que esse aparelhinho funciona. Na verdade, ele emite uma luz que é capaz de identificar mais ou menos a coloração do sangue. Um vermelho mais vibrante indica maior quantidade de oxigênio no sangue, enquanto aquele sangue que vai tendendo um pouco mais para o roxo indica uma oxigenação menor. Claro que se você tem uma oxigenação maior no sangue, isso significa que o seu sistema respiratório está funcionando melhor. E na medida em que você vai vendo cada vez menos oxigênio no sangue, significa que você tem uma situação mais complicada do ponto de vista da sua respiração. Muito bem, essa luz emitida precisa atravessar a pele. E a pergunta que fica é, será que existe diferença entre a pele branca e peles de outras cores? E mais especificamente em relação a peles bem escuras, o oxímetro funciona bem ou não? Na semana que se passou, uma matéria de grande extensão no Boston Review, na Boston Review, que é uma revista quinzenal norte-americana, tentou responder a essa pergunta. E isso leva a gente a tentar entender como funcionam algumas dessas reportagens em profundidade, que não são produzidas por cientistas, mas por repórteres, que muitas vezes revelam coisas que no campo da ciência tinham passado despercebidas ou mesmo a gente sequer conhecia. O trabalho do repórter investigativo muitas vezes nos ajuda a entender detalhes que outras metodologias, como a metodologia científica, deixam passar de lado. Isso aconteceu recentemente na minha própria área, na área bíblica. Aconteceu uma reportagem do The Atlantic, que é uma outra revista quinzenal norte-americana, a respeito de um documento fraudulento, mas que até então era tido como um documento legítimo, o Evangelho da Mulher ou da Esposa de Jesus, que seria um documento datado do 6º ou do 7º século, ficava ali na biblioteca de Harvard, da Escola de Divindade de Harvard, sob os cuidados da professora Karen King, que é especialista na área de documentos apócrifos. E
Os métodos normais de verificação da legitimidade desse tipo de documento deram conta de que o documento era legítimo, mas alguns traços linguísticos do copta utilizado ali, da língua utilizada ali, davam conta de algum tipo de estranheza, e um repórter foi atrás da história do documento, e pela história do documento ele conseguiu traçar os donos que o documento teve e descobriu que se tratava de uma fraude, coisa que a academia não foi capaz de mostrar. As revistas quinzenais norte-americanas têm essa tradição de reportagens investigativas em profundidade. No Brasil nós já tivemos essa tradição, a gente teve a revista Realidade, por exemplo, que tinha muito essa vertente, essa veia, como tem o Boston Review, como tem The Atlantic. Hoje no Brasil não temos tanto essa tradição, embora ainda exista. Mas o que aconteceu no Boston Review foi uma história muito parecida com essa do The Atlantic. Uma repórter do Boston Review, quando descobriu como o oxímetro funcionava, se fez a seguinte pergunta: será que a luz atravessa da mesma maneira peles brancas e peles escuras? E será que os devidos ajustes para cada tipo de pele foram feitos no desenvolvimento dessa tecnologia do oxímetro? Isso porque essa repórter já conhecia um histórico de tecnologias que não levavam em consideração as pessoas de pele mais escura na hora de obter imagens. Pois bem, dito e feito, essa repórter foi atrás de estudos ou dos estudos que originaram o oxímetro, não percebeu viés de cor de pele ali. Entretanto, quando ela aprofundou suas pesquisas, descobriu que a Universidade da Califórnia em São Francisco, lá em 2005, tinha produzido estudos a respeito do oxímetro, levando em consideração diferenças de cor de pele, e a conclusão daquele estudo específico, que nunca ficou muito conhecido e tal, era o seguinte: que, de fato, a leitura do oxímetro para pessoas de pele muito escura, e quanto mais escura isso vai piorando, ela se torna cada vez mais imprecisa. Em outras palavras, pessoas de pele muito escura às vezes obtêm resultado de boa oxigenação no sangue, quando na verdade a oxigenação do sangue já está bem abaixo do que deveria ser. É óbvio que, se tratando de uma matéria, de uma reportagem, e não de um estudo acadêmico, apenas de uma reportagem que está revelando um estudo acadêmico isolado, a gente tem que pesar muito bem para que isso não seja um argumento para qualquer tipo de teoria conspiratória. Esse tipo de argumento baseado só em um estudo, só em uma reportagem, é o que muitas vezes abastece polêmicas desnecessárias e posições muito fortes a respeito de uma matéria só como essa não são recomendáveis e geram distorções no nosso discurso. Para conversar sobre distorções em discurso e polêmica e como se portar diante delas, nós trouxemos hoje para nossa entrevista o Lucas Nascimento, que é membro da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, e também doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, pesquisador especificamente nessa área do discurso, da polêmica, e, portanto, nós temos o prazer de recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Então, vamos ficar com ela. Então, para falar desses assuntos, em especial da polêmica, do discurso, o que é a tal da polêmica e o que isso tem a ver com cristão, a gente tem hoje convidado nosso, Lucas Nascimento, que é doutor em Linguística e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e professor na Universidade Estadual de Feira de Santana. Falei certo, Lucas? É isso mesmo? Certíssimo, em Língua e Cultura. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Lucas? Tudo bem. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da natureza do teu trabalho, da tua pesquisa e, mais especificamente, o que é a polêmica e essa polêmica que está tão presente para a gente nos discursos e principalmente no jeito da gente se comunicar
ultimamente no ambiente cristão isso está muito em evidência, mas acho que não é uma coisa só de recentemente que a polêmica está presente no ambiente cristão, Lucas. Se você puder explicar isso para a gente? Pois é, Vitor. Então, eu sou um analista de discurso, né? Trabalho que a gente chama de linguística do discurso, e, de fato, o meu interesse por polêmica se dá justo também por conta do fato de eu ser cristão e ter visto tantas polêmicas envolvendo cristãos evangélicos no espaço público. Então, eu acho que é interessante até falar um pouquinho aqui dessa história, para que vocês entendam o porquê é que eu vim estudar a polêmica. Em 2012, 2013, melhor dizendo, eu fui convidado para falar um pouco sobre aquela polêmica que ficou conhecida como a polêmica da cura gay. A ideia era justamente colocar em questão, junto em uma discussão, em uma mesa de debates, para mais de 400 estudantes e psicólogos aqui na Bahia, numa faculdade que eu era professor, em que eu era professor, e o interessante que era justamente para delinear os discursos cristãos ou os discursos da religião a respeito da homossexualidade, e um outro convidado falaria a perspectiva do movimento LGBT, e um outro convidado, ou era uma convidada, falaria especificamente sobre o Conselho de Psicologia e a respeito dessa relação entre dos cristãos com aquele tema e aquela polêmica toda em torno do projeto, na verdade, que dizia respeito à questão da cura gay. A partir dali, então eu vi que seria interessante justo fazer um trabalho para entender essa relação entre os cristãos, né, as polêmicas envolvendo cristãos e LGBTs. Então, eu comecei a estudar, Vitor, o projeto e propus o projeto de pesquisa para um doutorado. Eu já tinha feito um mestrado em Linguística e Estudos de Linguagem pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, que era investigando a argumentação no Sermão do Monte, né, algo um pouco distinto aí dentro dos círculos dos estudos da linguística, por assim dizer. E o que acontece? Então, eu propus em meu mestrado, no meu doutorado, na UFBA, estudar justamente a polêmica entre cristãos e LGBTs em torno da criminalização da homofobia, um projeto que estava no Senado Federal, conhecido como PL 122, o projeto anti-homofobia. Sim. O famoso PL da homofobia, o PL anti-homofobia. Então, só que os estudos da polêmica, para que a gente entenda, a gente já tem há muitos anos pessoas que estudam a polêmica, mas para dar conta dessa questão, que era justamente tentar entender como era que surgia, discursiva e argumentativamente, essa polêmica entre cristãos e LGBTs. Então eu propus uma metodologia de análise que possibilitasse compreender essas interações polêmicas, não apenas, obviamente, entre cristãos e LGBTs, mas aquele era o que a gente chama de corpus, era o meu corpus de trabalho. Então, propus essa análise. E aí, o que é polêmica? Né? É interessante porque, se a gente for pegar, tem uma estudiosa do discurso, uma analista do discurso, professora que é muito conhecida aqui na nossa área, Ruth Amossi. Ela vai trabalhar a ideia de polêmicas públicas. Uma polêmica, ela é sempre algo que está em discussão, diz respeito sempre a algo importante em uma sociedade e que ali estão envolvidas algumas discussões. E essa polêmica, a Ruth Amossi, ela vai dizer que é justamente uma modalidade argumentativa. A polêmica, a gente sabe que ela tem uma má fama, né? As pessoas normalmente quando querem, isso é polêmico, isso é... Só que, na verdade, a Ruth Amossi, isso é muito bacana, em um livro chamado Apologia de la Polemique, ele tem traduzido sobre a apologia da polêmica para o português. A Ruth Amossi, ela vai justo dizer que a polêmica é fundamental em uma sociedade democrática. A sociedade democrática, em uma sociedade plural, não pode calar a polêmica. E o interessante, como você bem colocou, Vitor, que
a polêmica está até mesmo na história da cristandade. Se a gente pegar Agostinho, se a gente pegar os pais da igreja, eles estavam ali sempre em embates polêmicos. Ok, então, eu, no entanto, defendo algo bem interessante, e aí eu estou falando bem interessante sobre a minha perspectiva, obviamente, é Claro. que, ao invés de simplesmente definir a polêmica simplesmente como essa ideia de polêmica pública, eu retomo uma perspectiva antropológica, uma filosofia antropológica vinculada ao Mikhail Bakhtin, que é um filósofo russo, inclusive um filósofo cristão, que muita gente não sabe, ele é muito importante nas ciências humanas, nos estudos literários, e retomo essa perspectiva antropológica que está vinculada a toda uma tradição, inclusive ao Max Scheler, e que retoma elementos aí do próprio Santo Agostinho. E é interessante que essa perspectiva me deu a possibilidade de propor uma definição de polêmica da seguinte maneira: a polêmica como um ódio aos valores que o outro ama. Então, esse ódio ele se manifesta argumentativamente, mas necessariamente isso não tem a ver com o discurso de ódio. Não é essa perspectiva do discurso de ódio. Isso está baseado justamente numa antropologia filosófica. Como assim? De que nós somos seres de amor e de ódio. Então, a polêmica quando é que as pessoas entram em polêmica? Quando elas veem que os seus amores ou os seus valores estão ameaçados. Então, uma polêmica não é uma mera divergência de opinião. Eu chamo de divergência profunda. É um dissenso. É algo que eu vejo uma espécie de conflito, uma linguagem mais cristã, aí, de cosmovisões, de valores que são fundamentais dentro de uma sociedade. Então, vamos com calma, Lucas. Quando a gente... Deixa eu voltar um pouco no passado na tua pesquisa, que tem umas coisas que eu acho que a gente pode, a partir de algo mais concreto, e ir desenvolvendo essas coisas mais abstratas. Então, lá atrás, quando você começa a tua pesquisa e elabora uma metodologia para trabalhar com discursos evangélicos em torno do PL 122. Uma coisa que para mim ficou curiosa, assim, primeira coisa que eu penso, de onde eu estou tirando esses discursos? O discurso de quem que eu estou analisando? E qual que é a fonte que eu estou olhando? E que tipo de parâmetro que eu estou olhando ali para... O que eu estou procurando nesses discursos para analisar? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Então, eu analiso especificamente os debates, né, em torno dessa matéria, do PL C122, no Senado Federal, na Comissão, né, de Direitos Humanos, né, e Legislação Participativa. São, na verdade, basicamente duas audiências públicas que são enormes, né, na transcrição mais de 90 páginas, só para você ter uma ideia. Então, eu analiso esses debates em que ali estão efetivamente em discussão essa proposta, mas você tem os dois lados da questão. Só que essa metodologia, você pode, ou qualquer pessoa pode utilizá-la para analisar qualquer polêmica, inclusive não precisa você ter ali os dois lados em questão, por conta da perspectiva discursiva que a gente trabalha, que é quando você tem uma afirmação, um enunciado, esse enunciado ele pressupõe de que ele é uma resposta a outro enunciado, e o analista de discurso vai em busca desse enunciado a que ele é resposta, por isso que a gente fala, e eu falo de que é uma análise dialógica da argumentação, porque está baseado nesses princípios. Então, essa metodologia, ela caminha por aí. Certo. Então, no caso específico, você estava tratando daquelas pessoas que estavam falando nessas consultas públicas. A gente não precisa lembrar das figuras famosas que falaram. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, pode procurar na internet. Pode procurar, tem no... exatamente. Pode procurar na internet, tem até foto famosa dessa consulta pública que eu me lembro bem. Mas a gente está analisando o discurso e não a expressão facial das pessoas. Ok. Aí a outra coisa que, assim, segunda etapa do que, se eu entendi bem a sua explicação, eu nem precisaria do debate em si mesmo ali. Se eu tivesse uma das pessoas falando, eu poderia imaginar a que ou a quem ela está respondendo.
E aí, quando eu olho esse discurso, essa afirmação, essa assertiva, o que eu estou procurando ali para enxergar elementos de polêmica ou, enfim, o que é importante, o que salta aos olhos quando eu estou lendo um discurso desse? Pois então, eu vou lhe explicar duas coisas. Primeiro, essa metodologia e depois as características da polêmica. Uma tem a ver com a outra. Vamos começar pelas características da polêmica, eu acho que é mais interessante. Veja, a polêmica ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, que toda polêmica, há ali uma dicotomização, um processo de dicotomização. São duas teses antagônicas, elas, de alguma maneira, se excluem, né? São antíteses, né, mesmo. Então, se você tem uma afirmação, eu sou a favor do projeto de lei, porque o projeto de lei, ele visa criminalizar a violência contra homossexuais. Você vai ter um oposto a isso, que não precisa necessariamente ser uma negação ipsilítere, mas que possa colocar outras questões aí. Então, mas não fica aí. A polêmica, essa é um dos elementos, um elemento básico, ela não fica no âmbito abstrato da discussão das ideias. Ela vai se manifestar como uma polarização. Então, eu posso ver, já analisar argumentativamente essa dicotomização, mas iremos ver que toda polêmica, ela, de fato, em torno dessa dicotomização, se reúnem grupos de pessoas. E aí, por exemplo, na polêmica em torno da criminalização da homofobia, a gente tem o grupo a favor e o grupo contra, né? A favor do projeto, que propõe o projeto, e o grupo contra. Eu designo isso, esses dois grupos, o grupo a favor, o grupo que na verdade propõe, eu designo como o grupo afetivo sexual reformista. Né? Por que afetivo sexual? Porque se dá justamente a partir do surgimento de um campo afetivo, só que ligado à questão da militância em torno da sexualidade. Por que reformista? Reformista é um elemento de análise que a gente utiliza na argumentação, poderia ser, que está muito um pouco mais ligado àqueles que querem reformar determinados elementos da sociedade, certos valores. E o outro grupo eu chamo de religiosos tradicionalistas. E tradicionalistas aqui no sentido de preservar determinados elementos, ter cuidado, para a gente, calma, não é tudo que a gente precisa reformar. Então, nenhum outro tem em si mesmo nenhuma perspectiva negativa. Então, aí a gente teria a polarização. Essa polarização, ela vai desde a polarização entre grupos, como a polarização social, como foi o caso que a gente começou a ver a proporção que essa discussão em torno do PLC 122 começou a tomar na sociedade brasileira. Segundo elemento, é que toda polêmica, terceira característica, é que toda polêmica, ela de alguma maneira tem uma desqualificação do outro. Perfeito. Então, todo polemista, né, ele de alguma maneira busca desqualificar os argumentos do outro. Essa desqualificação pode ser de maneira um pouco sofisticada, né, como você vê muitas vezes, até mesmo os ministros do STF, desqualificando o argumento do outro, mas de uma maneira muito sofisticada, muito polida, por assim dizer. Só que... Com a devida vênia. Isso, justamente. Máxima vênia, né? O que acontece? Data máxima vênia, né? Assim que se diz. Mas o que acontece? É que a gente pode observar que a polêmica também, dentro dessa característica da desqualificação, ela pode cair justo do que a gente chama de violência verbal, ou mesmo a gente chama de uma espécie de demonização. Então, isso é interessante, né? Porque, assim, a demonização vem da característica justo de que o outro é a encarnação do mal absoluto porque quer acabar com os meus valores. E é interessante que nessa polêmica do PLC 122, ambos os grupos dizem justo estar defendendo os direitos humanos, defendendo os valores fundamentais da democracia e da pluralidade, porque um está ligado à igualdade, à defesa da igualdade, da liberdade de expressão sexual, o outro está ligado à defesa, né, e os religiosos, que chamam de tradicionalistas, à liberdade de expressão e a de culto, né, de crença e etc. Por quê? Porque a questão polêmica ali esse projeto estaria, então, na possibilidade de
criminalizar a opinião a respeito da homossexualidade? Essa é a questão que os cristãos, sobretudo e são os cristãos que estão polemizando ali, e não apenas cristãos evangélicos, é bom que se diga, mas encabeçado por eles, estão em questão, justamente questionando, será que esse projeto não possibilitaria o pastor dizer que a homossexualidade é pecado e ele ser criminalizado? Então, veja, todo o delineamento dessa polêmica, mas você tem inúmeras polêmicas na nossa sociedade e internacionalmente, não apenas no espaço público brasileiro, e que a gente poderia ver todas essas polêmicas. E no que é a existência, e no que é a existência, talvez essa seja uma outra pergunta que ficou para mim, enquanto você estava naquela primeiro bloco de explicações ali, no que é a existência dessa rivalidade discursiva, essa polarização, esse ódio pela ideia do outro que ameaça as ideias as ideias às quais eu tenho maior afeição, no que a existência de tudo isso é benéfica? Porque se eu entendi bem, o fato de haver polêmica não é necessariamente ruim, é algo até positivo. No que isso seria benéfico, Lucas? Bacana, importante sua pergunta. Na verdade é o seguinte, quando a gente entende de que a nossa sociedade é uma sociedade plural e que nós somos seres plurais, a gente percebe que a gente não tem como progredir se não for justamente pela troca de ideias, pela discussão, para sentar e dialogar. A polêmica é justamente a possibilidade de a gente ter a diferença, e aí é que a gente discute, inclusive, uma ética para a polêmica. Eu proponho e digo que se a dialogicidade, que a dialogicidade envolve o diálogo, mas também a discordância, é ético, como propõe o Bakhtin, a polêmica também é ética. Em que sentido? No sentido de que eu entro em polêmica justo para defender valores que eu acredito. E todas as instâncias sociais e perspectivas discursivas, ou perspectivas ideológicas, ou de valores, entram em polêmica, seja uma polêmica velada ou uma polêmica aberta, que Bakhtin vai chamar. Inclusive, só para dar um exemplo para você ter ideia, o Bakhtin ele propõe essas noções a partir das obras mesmo do Dostoiévski, né? Ele faz leituras, ele é um dos principais críticos do Dostoiévski, e em Dostoiévski essas polêmicas estão ali, a respeito de visões de mundo, a respeito de valores e etc. Então, é importante justo porque nós somos seres plurais. Agora, o que acontece? Qual é o lado negativo disso? E onde é que está o limite? É que essa realidade polêmica, e eu digo que nós somos seres polêmicos por natureza, porque de alguma maneira nós somos seres tribais, entre aspas, né, biologicamente, e aí a psicologia experimental tem nos mostrado bastante isso, só que nosso destino não precisa ser a polêmica no sentido agressivo, nem vamos dizer assim, o tribalismo. Por quê? Porque o resultado disso pode ser a violência de fato. Mas o limite ético da polêmica é justamente em que eu posso ter a polêmica como uma modalidade argumentativa para a gente poder sentar e dizer, olha, isso aqui é muito divergente do que eu proponho, mas nós podemos negociar aqui as distâncias, as diferenças e as nossas identidades. Uma das definições, inclusive, de argumentação é essa, negociação de diferenças e identidades, de distâncias entre as nossas diferenças e identidades. E democracia é isso, né? Conviver com essa diferença. Então, o lado positivo é que propõe uma modalidade para que a gente discuta a divergência de opiniões, a divergência profunda. Só que o lado negativo é se eu tenho uma hiperpolarização, se eu chego à violência verbal, se eu não tenho uma ética, aí agora no sentido mais específico, para a discussão. E é isso que a gente precisa pensar. Quando eu penso nessa ética na discussão, a minha barreira ela começa. E aí eu acho que é difícil a gente estabelecer com critérios objetivos quando que a gente começa a ter limites ou traçar uma cerquinha. Mas parece para mim que é muito difícil existir esse campo de negociação que você comentou quando a rivalidade se dá com pressupostos de demonização
do valor do princípio ou da opinião alheia. Me parece que quando eu tenho essa... E aí me corrija se eu estiver errado, eu estou tentando utilizar aqui um pouco da linguagem que você nos trouxe. Mas me parece que quando eu tenho uma predisposição à demonização, ainda com data máxima vênia, na medida em que eu sou bem sucedido nessa demonização, eu acabo que inibo o espaço de negociação nesses diálogos. Eu inibo a própria polêmica, porque se o meu rival é o próprio diabo, ou se a ideia a ideia que ele porta é demoníaca, né, me parece que existe pouco espaço para que se faça concessões, ou se aproveite termos comuns. Eu não sei se eu estou indo numa direção correta ou se eu estou entendendo bem aquilo que a gente está conversando. Bacana, bacana. Sua pergunta é interessante porque me permite dizer o seguinte. É por isso que uma antropologia filosófica é importante para a gente pensar o debate público de qualidade em nossa época. Primeiro, quando eu falo de que, na verdade, a polêmica é um ódio aos valores do outro, eu não estou dizendo que é ao outro. Existem coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa humana, ela é maior do que os seus argumentos, inclusive do que os seus valores ali, né? Que ela compartilha em um dado momento ou outro. Então, embora possa haver a transitividade, muitas vezes as pessoas confundem. E é interessante quando eu discuto isso com os alunos que trabalham com outras perspectivas filosóficas da pessoa humana. Muitas vezes elas não conseguem, ou os alunos não conseguem entender bem essa diferença. E aí eu começo a mostrar que é importante, né? Não é porque seu pai votou em X e você em Y e acha que as ideias de Y são absurdas, que eu vou me tornar inimigo do meu pai. Mas isso aconteceu nas últimas eleições, né? Ou na última eleição. Por quê? Porque nossa formação não é uma formação de base com uma antropologia filosófica interessante e que contemple a realidade. Por isso que uma antropologia filosófica que dialogue, que compartilhe de pressupostos cristãos é importante, e eu compartilho dela. Em que sentido? Veja, se eu entendo que o meu interlocutor ele tem valores que eu acho que são absurdos, mas eu entendo que ali eu preservo a pessoa humana. Né? Eu vou preservar a pessoa humana. Onde é que eu levo isso para a discussão? É que eu começo a entender o outro não como adversário, mas como inimigo. O adversário eu troco ideias e digo, olha, essa ideia é absurda, né? Eu acho que ela não prospera e ela pode nos levar a um desastre, seja em que nível for. Mas eu preservo a pessoa. O problema é que a polêmica ela pode chegar a justamente entender o outro como inimigo. E quando eu entendo o outro como inimigo, a distância é muito pequena para eu exterminar o meu inimigo e fazer isso, tornar uma violência verbal em vias de fato. Então, não é uma coisa simples, Vitor. De fato, não é uma coisa simples. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente começar a entender essa dimensão dos valores humanos. Tem uma axiologia, né? E entender essa separação entre as pessoas e seus atos, e os valores que ela compartilha. E, além disso, começar uma conversão. Converter, né? A gente começar a perceber que eu posso converter o meu inimigo em adversário. E aí eu acho interessante. A gente precisa disso na nossa sociedade hoje, que está tão dividida pela hiperpolarização. Então, em si mesmo, a Ruth Amossi, por exemplo, nesse livro, Apologia da Polêmica, ela vai até analisar em que medida a violência verbal ela pode não ser tão negativa, mas em que medida ela pode ser negativa e desaguar na violência física. Então, às vezes é difícil você não demonizar, só que há uma diferença entre a demonização e a violência, em que você, às vezes, ou por exemplo, as pessoas normalmente usam rotulações, e pode-se ter uma rotulação simplesmente com uma violência verbal para calar o outro. E quando eu ofendo o outro no nível do sentimento, começa a criar do afeto, um bloqueio para essa discussão. Então, eu preciso entender que uma discussão ela não se dá e ela não é boa simplesmente quando eu trago uma avalanche de razões. Eu não argumento com o outro simplesmente no nível racional, mas no nível afetivo. Então, talvez, e sobretudo nos diálogos cristãos, nós precisamos considerar muito mais o afeto.
nós somos muito mais afetivos do que imaginamos, mas nós estamos tendo uma retórica racionalista, ou até mesmo, né, no meio cristão, uma apologética racionalista, quando nós precisamos entender a pessoa humana como uma pessoa que não é apenas um ser racional, não é apenas um ser moral, mas é também, sobretudo, um ser moral, afetivo e racional. Então, essas são algumas questões aí. Eu acho que é importante tocar nesse ponto, Lucas, porque, de novo, se eu estiver entendendo bem a nossa conversa, sem querer complicar demais algo que já tem os seus níveis de complexidade bem razoáveis, mas me parece que levar em consideração os elementos afetivos de um diálogo é vital, em especial porque a gente não é capaz de medir, não existe régua ou qualquer instrumento de mensuração que permita que a gente meça o tamanho da imanência que existe no discurso de alguém. O quanto daquela própria pessoa está presente no discurso dela. E aí, na medida em que eu rejeito um discurso de alguém, o quanto que eu estou rejeitando a pessoa em si. Às vezes você não está rejeitando nada, às vezes você está, depende. A gente não tem essa régua que mede a imanência do quanto daquele discurso que contém a própria pessoa. Fato é que muitas vezes contém um pedaço. Né? E aí, se a gente, dependendo da maneira como a gente rejeita o discurso de alguém, me parece bastante claro que existem situações e circunstâncias que nem é necessária uma agressão verbal formal para que, ao rejeitar um discurso de alguém, a gente esteja rejeitando a pessoa junto. Justamente, as pessoas, muitas vezes, elas acoplam a sua identidade ao seu argumento, né? Então, você tem pessoas que... E isso é muito comum. A gente, muitas vezes, cola certas ideias à nossa identidade e faz aquela ideia um bem, né? Ou até mesmo uma ideia de um hiperbem, né? Ou um bem estar ali. Isso é um problema. Mas uma coisa, Vitor, assim, de maneira objetiva a respeito disso, é que, embora a gente não saiba, mas a gente sabe, e se a gente começa a entender as possibilidades dos usos dos argumentos, e entender de maneira sensível um pouco mais o outro, a gente começa a perceber que às vezes a gente poderia dizer de uma outra maneira. Então, às vezes a gente se importa muito com o que dizer. Mas eu sempre digo aos meus alunos, em cursos que eu ministro, ou palestras, é muito importante a gente perceber o como dizer. O como dizer é importante, né? E se a gente pensa numa perspectiva cristã, o cristianismo nos lega isso, né? A gente precisa da verdade, mas a verdade em amor. Né? E nós, enquanto cristãos, somos muito apegados à verdade, mas esquecemos-nos do amor. E aí eu falo da nossa tradição. Só que a gente não pode esquecer uma coisa sem a outra. Então, essa é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque nós precisamos pensar, então, em meios em que eu possa dizer da melhor maneira possível para poder não agredir o outro, sobretudo porque o outro mas também de maneira estratégica. Porque se eu não me adapto ao outro, e aí a retórica, né, os estudos retóricos podem nos ajudar bastante nisso. E um elemento importante, Vitor, é uma palavra que está muito na moda, mas não uso porque está na moda, mas eu resgato essa palavra do Bakhtin e também do Max Scheler, que é a empatia ativa. A empatia, não é meramente empatia no sentido que as pessoas muitas vezes usam, mas empatia ativa em que eu preciso adentrar o mundo do outro e olhar o mundo do outro de uma perspectiva que eu sinta o mundo do outro. Então, há um movimento de identificação. As pessoas, às vezes, e isso é uma característica também da polêmica, elas criam simulacros do discurso do outro. Como é simulacros? Elas simulam o que o outro diz, reduz o que o outro diz e refuta aquilo que ele não disse, porque há uma simulação. Então é muito próprio da polêmica isso. E a gente vê mesmo nos círculos teológicos, sobretudo nas redes sociais, que possibilitam essas questões de eu fazer simulacros do discurso do outro. Mas, e eu trabalho isso nos meus estudos, a empatia ativa como método de entrada no mundo do outro. Eu, ao mesmo tempo, coloco em suspensão, e é um método fenomenológico, eu coloco em suspensão os meus valores, não deixo para trás, mas coloco em suspensão para entender.
Então, por exemplo, eu busco, mesmo sendo um cristão, e essa é a minha obrigação, eu entro no mundo, né, LGBT e entendo quais são as dores, quais são os argumentos, por que é que isso está sendo dito. Isso é importante, e isso é profundamente cristão. Inclusive, essa metáfora, o Marshall e o Bakhtin utiliza como exemplo máximo a encarnação de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele faz um processo de empatia ativa. Então, olha como é que é interessante. Só que, ao mesmo tempo, ele não perde o seu lugar de fora, ou seja, os seus valores, o que vai se chamar de exotopia. Né? O que acontece? Ao mesmo tempo que eu entro, eu não perco o meu lugar de fora. Ao mesmo tempo que Jesus ele vem ao mundo, embora ele não se glorie como Deus, né, não se exalte como Deus, mas, ao mesmo tempo, ele não perde o seu lugar de fora desse mundo como Deus. É algo que só pode ser pensado nessa metáfora. É a metáfora mais perfeita que tem, o Bakhtin e o Marshall utilizam isso. Só que aí o que acontece? É a partir da minha compreensão que eu tenho um dever moral de dar uma resposta àquilo que foi compreendido do meu lugar no mundo. Então, por vezes, nós não estamos entrando no mundo do outro. Eu acho que essa dimensão afetiva precisa ser contemplada com essa entrada em amor no mundo do outro, a partir desse que a gente chama de evento, né, desse acontecimento, do que é que as pessoas estão pensando, de uma certa discussão, de uma certa polêmica. Então, acho que esse é um passo importante, e aí a gente tem um fundamento importante, que é o próprio exemplo do Cristo, que entrou nesse mundo tão terrível, tão desarrumado, e compreendeu o mundo e pôde fazer o que ele pôde fazer, dar uma resposta sem perder o lugar de fora, que é o lugar do Deus e de divino e de Senhor. Então é isso. Tá certo, Lucas. Para a gente concluir, então, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se na sua pesquisa ficou respondida. Quando você olha para aqueles discursos especificamente cristãos, do ambiente religioso, da consulta pública feita para o projeto de lei 122, você conseguiu observar essa empatia ativa? Passou longe? Houve momentos em que isso aconteceu? De maneira tímida? Como que foi? Sim e não, certo? Eu acho que porque são várias falas, então, né, várias pessoas, convidados, né, inclusive líderes cristãos e etc., especialistas em direito, mas sim e não. Mas eu acho que o não, ele predomina em certo sentido. Por quê? Primeiro, é que eu acho que vale fazer uma retomada da seguinte maneira. Quando eu estava ainda na Câmara dos Deputados, que não se chamava PL 122, e esse projeto ele começa a nascer em 2001, né, e começa a ter uma resposta em 2003, e ele é acoplado a outros projetos, e chega com o PL PLC 122/2006 no Senado Federal, da Câmara para o Senado, ele muda de nome, né, nomenclatura, e a linguagem evangélica, ou seja, que no início chamou de frente evangélica, depois se tornou bancária, ela vai se adaptando desde 2002 para cá. Primeiro, havia um discurso muito, vamos dizer assim, vou usar um termo, igrejeiro, né? Falava-se ali de uma perspectiva muito como se estivesse falando dentro da igreja. Depois vai mudando isso. Só que um elemento, Vitor, que é importante no uso dos argumentos, é que alguns debatedores e políticos famosos do meio cristão não entendiam e não buscavam entender, em certo nível, até mesmo os conceitos que estavam sendo utilizados. Por exemplo, um deles era dizer que a homossexualidade é uma questão de escolha. Veja, isso é uma discussão que, de certa maneira, já está vencida e já estava disponível, vencida em certo sentido. Não é apenas isso. A homossexualidade envolve N de fatores que são complexos, né? Isso mostra que, quando se pensa a partir e tão somente dessa perspectiva, e esse era um dos argumentos utilizados, você vê que falta empatia. Certo? Falta empatia de reconhecer que existem pessoas que efetivamente são discriminadas e morrem porque simples e tão somente são homossexuais.
né? Então, assim, claro que a violência não era negada no projeto, mas eu acho que, embora, claro, eu acho que o projeto aí eu tinha diversas questões realmente problemáticas e polêmicas em seu sentido, vamos dizer assim, sofisticado da palavra. Mas os cristãos, em muitos momentos, nesse sentido, eles também precisam, e nós precisamos ser mais empáticos e compreender a dor do outro, porque há efetivamente um histórico de homofobia e há efetivamente questões que são complexas e que os cristãos ali naquele debate precisariam compreender um pouco melhor, porque depois virou um debate simplesmente que os dois lados, e aí a polêmica ela gera isso, que era a interincompreição. Nenhum lado se compreende, ou começa a haver um diálogo de surdos, como chamam um teórico do discurso, né? Um diálogo de surdos, o Marc Angenoux, ele chama isso, porque não há um processo de compreensão. A linguagem do campo X, do polo X, não é traduzida na linguagem do polo do outro polo oposto. E aí a coisa complica, porque um lugar onde deveria ser um lugar para negociação, há ali mais um distanciamento. E o problema é que esses distanciamentos eles acabam gerando erosões graves na nossa sociedade. E não é à toa que a gente chega a 2018 com a sociedade divididíssima, fruto de tantas polêmicas. É um desafio e tanto, né, Lucas, a gente manter os nossos princípios e valores, nessa exotopia que você citou, e ao mesmo tempo ser capaz de praticar essa empatia ativa. Lucas, olha, muito obrigado por nos atender, pela entrevista, pelas contribuições aqui, e espero contar com você em oportunidade próxima aí com a gente, seja aqui na BC2, no meu canal, no BTcast. A gente vai mantendo contato. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vitor. E dizer que eu sou parte da BC2, né? Então, isso é muito importante que a gente possa estar discutindo. Eu acabei não falando nem detalhes da minha análise da metodologia, que eu chamo de evento polêmico, mas é porque é muita coisa. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, parabéns à BC2. E precisamos de fato dialogar, precisamos de virtudes, né, discursivas nessa época de tanta polarização e de tantas questões que nós, enquanto cristãos, precisamos dar respostas que tenha, por exemplo, e por motivação, o próprio ato e os próprios discursos e vida do Senhor Jesus. Muito obrigado, Vitor. Um abraço a você e a todos que fazem a BC2. E a você que nos assiste, muito obrigado pela audiência e eu espero por você na próxima quinta-feira em mais um Destaque ABC2.